Primeiro vídeo aqui do canal 2020, a gente está estreando esse canal aqui no YouTube. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa, sou nutricionista e decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho com você sobre nutrição e especificamente sobre hipertrofia muscular para mulheres. Então, se você é mulher ou conhece alguma mulher que tem interesse em ganhar um pouquinho de massa magra, ganhar um pouquinho de perna, definir um pouquinho o braço, abdômen, fica aqui que hoje eu vou te contar tudo sobre isso, tá? O primeiro pilar é um pilar que a gente não tem muito o que fazer para mudar, que é a genética. Infelizmente ou felizmente, a gente nasce com diferentes tipos de corpos. Tem gente que tem o corpo mais maçã, tem gente que tem o corpo mais pera, né? Androide, enfim. E aí, dependendo desse tipo de corpo, você pode ter ou não facilidade para conseguir construir massa magra. E você tem que respeitar isso no seu corpo, né? Como no caso de emagrecimento, uma mulher que tem o corpo pera, ou seja, que tem a cintura super fina e o quadril mais largo, ela nunca vai ter um corpo de modelo Victoria's Secret, ela nunca vai ser super magra, porque o corpo dela, a estrutura corporal dela é diferente. Para o caso de hipertrofia, é a mesma coisa. Então, você tem que considerar e respeitar os seus limites. Mas a gente tem os outros 4 pilares que a gente consegue trabalhar para melhorar os seus resultados, independente do tipo de corpo que você tem. E aí, quando a gente vai para o segundo pilar, a gente tem que falar sobre a questão de sono, tá? Sono e estresse. Isso é bem delicado porque pessoas têm rotinas diferentes, trabalhos estressantes e família, e responsabilidades, e aí às vezes deita a cabeça no travesseiro e pensa em tudo isso que tem para resolver e não consegue dormir direito e tem uma má noite de sono, né? Uma má noite de sono. Mas se a gente não resolve isso, se a gente não melhora isso, infelizmente é muito difícil o corpo conseguir construir massa magra, tá? É muito difícil, inclusive o corpo conseguir perder gordura. O corpo não vai conseguir fazer nada, vai ficar ali estagnado justamente porque ele está em estresse, ele está estressado e ele não vai conseguir te dar nenhum tipo de resultado que você está esperando, independente de todo o restante do esforço que você esteja fazendo, né? E aí, para melhorar isso, vai muito da sua preferência, vai muito da sua rotina. Você pode começar a meditar para diminuir seu estresse, você pode fazer uma atividade física que te faça dar uma relaxada, você pode usar recurso de chás, eu sempre falo sobre chá de mulungu, mas também tem melissa, passiflora, tem uma série de chás que ajudam a melhorar o sono, né? E até ir para o recurso de fitoterapia, que vai te ajudar a ficar mais calmo mesmo durante o dia e lidar mesmo, né, com o estresse do dia a dia, com os problemas que você pode vir a ter que possam estar te impedindo realmente de conseguir resultado, tá? E aí, resolvendo a questão de sono, a gente tem mais 3 pilares aí para trabalhar. E o terceiro é o pilar que a gente tem que falar muito especificamente para as senhoritas mulheres, né? Porque hormônio. E mulher é um bicho que tem hormônios explodindo, né? A gente sofre com hormônio porque é alta, é baixa, depende da fase da vida. Isso influencia no nosso humor, na vontade de comer, no sono, influencia em tudo isso. Mas a gente consegue usar uma série de recursos para equilibrar mesmo esses hormônios, né? E falando de hipertrofia muscular, não tem como a gente não falar de testosterona. É uma coisa que muita gente toma, a famosa bomba, né? Que é um estimulante aí para a produção de testosterona, mas a mulherada tem que tomar cuidado com o uso de anticoncepcional. Muitas mulheres usam anticoncepcional, né? Por falta de recurso ou por uma questão de facilidade, tem mulher que prefere não menstruar. Mas se é o seu caso, tenha em mente que tomar anticoncepcional vai diminuir sua produção de testosterona, vai diminuir seus níveis de testosterona sanguíneo e com isso muito dificilmente você vai ter resultado de hipertrofia. Você vai ter diminuição na sua performance, você vai ter diminuição na sua força, por consequência dificilmente você vai conseguir ganhar massa magra. É possível, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil. E aí é uma escolha sua, uma decisão sua, abandonar o anticoncepcional se for possível para você ou continuar com ele e tentar de outras formas aí melhorar esses resultados. E aí a gente vai para o nosso quarto pilar, que é a atividade física. Então assim, todo profissional da saúde sempre vai bater na tecla. Nutrição e atividade física, para qualquer que seja o resultado que você está buscando. Mas quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, é possível emagrecer sem fazer atividade física. Não é o ideal, não é o mais saudável, não é o que vai te dar os melhores resultados. Mas é possível, porque você vai ter um balanço calórico negativo, né? Você vai consumir menos calorias do que você gasta e aí você vai acabar conseguindo emagrecer porventura de uma forma ou de outra. Agora, quando o assunto é hipertrofia, nada disso. Nada disso, você precisa da atividade física e não é qualquer atividade física, tá? Não é caminhar meia hora, não é ir levantar um pouquinho de peso ali na academia
uma vez, 2 vezes na semana. Tem que ser treino resistido, acompanhado, com periodização correta, com intensidade correta. Isso aí você conversa com seu professor, com seu educador físico, com seu treinador. Eu ainda vou trazer um educador físico aqui para o canal para a gente falar especificamente sobre isso, mas tenha em mente que não dá para dar migué na academia, não. Não dá para ir lá, ficar levantando pezinho e olhando pro teto, pensando na vida, porque se tá fácil, não tá dando resultado, tá? Hipertrofia é delicado. E por quê? Quando a gente faz um treino correto, resistido, intenso, de força mesmo, a gente gera microlesão na fibra muscular. E é essa microlesão que vai ativar a via metabólica do IGF-alfa, que é o que vai gerar síntese proteica, tá? Então, sem ativação dessa via metabólica, sem a microlesão, sem o exercício correto, não tem hipertrofia. Pode comer quanta proteína você quiser, gastar quanto dinheiro você quiser com suplemento, não vai adiantar. E aí, obviamente, a gente vai para o nosso quinto pilar, que é o pilar que a gente vai conversar mais aqui nesse vídeo, porque é alimentação, estado nutricional, né? E quando a gente fala de estado nutricional, a gente está falando de um todo. Não é só quantos gramas de proteína você come por dia, não é só que suplemento você está tomando, se é whey, BCAA, se é creatina, o que é. A gente tem que considerar vitaminas e minerais também, tá? Não adianta você ter um monte de proteína disponível para construção de massa muscular se você não tem os micronutrientes necessários. A gente precisa de uma série de vitaminas e minerais para contração muscular, para construção de massa magra, tá? Isso aí tem que estar alinhado. Então não é só tomar whey, não. A gente vai começar falando de cada um dos 3 macronutrientes, tá? Então proteína, carboidrato e gorduras. E começando, né, a falar sobre a proteína, que é o que o pessoal mais foca aí na hora de ganhar massa magra, né? Que o pessoal acha que é mais importante. Realmente é importante que exista um balanço proteico positivo, ou seja, você tem que consumir proteína mais do que você gasta, porque esse saldo positivo que você tiver é o saldo positivo que você vai usar de matéria-prima para construção, para síntese proteica, tá? E aí a gente tem que falar também sobre qualidade dessa proteína. Então existe um aminoácido que é muito importante quando a gente fala de hipertrofia muscular, que é a leucina. Ela é um dos aminoácidos do BCAA, por exemplo, mas também existe suplemento dela isolada. E a maior fonte de BCAA que a gente tem é o whey protein, tá? Muita gente prefere não usar o whey protein porque, querendo ou não, ele tende a causar acne, principalmente região de tronco, por uma questão de resposta glicêmica, né? Ele acaba aumentando um pouquinho a produção de insulina, e aí esse aumento de produção de insulina, associado àquela via metabólica que a gente estimulou, que é uma via inflamatória, né? Que a gente estimulou com a atividade física, vai aumentar a comedogênese, ou seja, a produção de acne, e vai aumentar também a produção de sebo, ou seja, a sua pele tende a ficar mais oleosa e tende a ficar com mais acne. Mas se você prefere não consumir whey protein, você pode usar recurso de fontes alimentares, até de proteína vegetal. Se você for vegano, aí a gente tem semente de abóbora, que é uma ótima fonte de leucina, mas a gente também pode usar os suplementos de proteína vegetal, que aí os principais vai ser proteína de arroz, ervilha, que a indústria está usando mais. Se você comprar um bom suplemento vegetal, né, de uma marca legal, confiável, dá uma olhada na embalagem, você já vai ver que ele é enriquecido com BCAA, né? E um dos aminoácidos do BCAA é a leucina, então você vai estar garantido aí nessa questão. Outro fator importante é consumir a proteína pensando em cada refeição do seu dia. Então não é só bater lá a meta que a Nutri passou de 2 ou 3 gramas por quilo de proteína no final do dia. Cada refeição tem que ter uma quantidade adequada de leucina, de aminoácidos essenciais, de proteína total. Pelo menos aí de 10 a 15 gramas por refeição é o ideal, tá? Principalmente antes e depois do treino. E aí, como que eu vou fazer, né? Nossa, mas é muita coisa para calcular, o que que eu faço? Eu não sei o que que tem leucina, o que que não tem, como que eu vou comer? É aí, meu querido, minha querida, que você tem que ir atrás de um profissional que estudou para isso, né? Então procura um nutricionista, monta a sua dieta direitinho, porque hipertrofia é um assunto delicado, tá? Para você ganhar gordura ao invés de ganhar massa magra é fácil, então tem que estar tudo bem calculadinho, bem certinho para ter o resultado que você está esperando, tá? E aí a gente vai para os carboidratos, tá? Primeira coisa que você tem que ter na cabeça: dieta low carb, dieta cetogênica, para quem quer ganhar massa magra, para quem quer fazer hipertrofia, não funciona. Não dá porque tem que ter carboidrato, que ele que vai ser o seu substrato energético, ele que vai fornecer energia para que você consiga treinar, para que você consiga construir a massa magra que você está buscando. Então o ideal é que você tenha uma média aí de 50% de carboidrato na sua dieta,
Mas também não adianta você acordar amanhã e sair correndo comer pãozinho francês no café e falar que a Nutri deixou, porque não é bem assim que funciona. Tem que ser um carboidrato de qualidade, na quantidade correta, nos momentos corretos do dia, tá? Então, o que é um carboidrato de qualidade? Um carboidrato com baixo índice glicêmico. Não vou me alongar aqui falando disso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas outro dia eu volto só para falar sobre índice glicêmico, carga glicêmica. Mas pensa num carboidrato integral, né? Então, ao invés do arroz branco, arroz integral, ao invés do pão branco, pão integral, isso já vai te ajudar. E principalmente antes do treino, é legal que você tenha uma quantidade bacana de carboidrato. O ideal é mais ou menos 1h30 antes do treino você consumir mais ou menos 1 grama de carboidrato por quilo que você tem. Então, se você pesa 60 quilos, mais ou menos 60 gramas de carboidrato. E aí, fala com o seu nutricionista, que ele vai te falar o que tem 60 gramas de carboidrato, mas isso também você consegue fazer uma pesquisa rápida aí nas tabelas, né, nutricionais para descobrir quantos gramas de carboidrato tem em cada tipo de alimento, já é um norte para você, né? E, principalmente antes do treino, proteína de qualidade, leucina, pelo menos 2 gramas aí de leucina antes do treino, tá? E quando a gente fala de gordura, o que você tem que focar? Isso é para hipertrofia, mas é também para outros resultados que você esteja buscando. Sempre buscar gorduras de qualidade, gorduras que tenham função anti-inflamatória, ou seja, que sejam ricas em ômega 3, abacate, óleo de gergelim, azeite de oliva, castanhas, essas são as melhores fontes, né? E peixes também, peixes mais gordurosos, né, como salmão, vão trazer um tipo de gordura boa. E aí você vai conseguir se beneficiar disso. Bom, finalizamos os 3 macronutrientes. O que a gente tem que considerar agora? Pós-treino, também é interessante, até mais ou menos 2 horas depois do treino, que você consuma algum antioxidante, né? Porque você já vai estar estimulando uma via inflamatória. Se você não diminui um pouco os efeitos colaterais disso, você vai sentir muito dor pós-treino, você vai ter bastante produção de acne, mesmo sem whey protein. Então capricha no antioxidante depois do treino, até 2 horas depois. E aí você pode usar uma cápsula antioxidante, um fitoterápico, né, uma cúrcuma, você pode usar o suco detox, você pode usar um chá, tem uma série de recursos aí que você pode colocar como sua fonte de antioxidante pós-treino, tá? Bom, e aí a pergunta que quase todo mundo me faz: Nutri, tem como ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? E o que eu tenho para dizer para você é que é possível, mas é difícil. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente estimula o corpo a fazer oxidação lipídica, ou seja, a queimar gordura, diminuir a quantidade de estoque de gordura que você tem, a gente está ativando uma via metabólica que é a via da MPK. E essa via que a gente está estimulando na oxidação lipídica, na queima de gordura, inibe aquela via lá do IGF-alfa, que é a via da hipertrofia. Então, quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente acaba diminuindo a outra. Então, se você quiser perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo, você consegue. Mas tenha em mente que o resultado vai ser um pouco mais lento. Você vai demorar um pouquinho mais para conseguir chegar no seu resultado. Então, vai muito de qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é ganhar massa magra, eu recomendaria que você primeiro ganhasse a massa magra, para depois focar na perda de gordura, ou até fazer o contrário, perder a gordura que você tem para perder e depois ganhar a massa magra. Agora, se você não tem tanta pressa assim em relação ao resultado, prefere já fazer tudo de uma vez, dá para fazer. E aí é só você não esperar resultados, né, tão grandes, tão expressivos quanto seria se você estivesse focando numa coisa só. E como que a gente faz para isso acontecer? A gente segue todo o passo a passo que eu passei aqui no vídeo em relação às proteínas, à leucina, aos carboidratos, mas a gente faz uma leve restrição calórica. Você consome um pouco menos de caloria do que você gasta. Não pode ser muito menos, porque senão você não consegue construir massa muscular, mas também não pode ser a mesma quantidade que você está gastando ou mais, porque senão você não perde gordura, tá? Então isso tem que ser muito bem equilibrado, mas dessa forma você vai conseguir o resultado de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Não repara porque tá caindo o mundo aqui, mas eu precisava terminar de passar esse conteúdo para você. Estou estreando aqui o canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver dúvida, sugestão de tema, escreve aqui nos comentários. Se você quiser falar direto comigo, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, meus arrobas. Manda mensagem pra mim, eu te ajudo no que eu puder, tá bom? Se inscreve no canal porque toda semana eu vou postar vídeo novo e tchau, tchau!